Grande abraço a você, semana começando e nós estamos aqui com mais um Sul Minas Esporte. E hoje, daqui a pouco nós vamos ver os resultados do Campeonato Brasileiro. Arbitragem péssima, pelo menos em 3 jogos. São vários árbitros que foram afastados pela Confederação Brasileira de Futebol. Eu trabalhei no jogo, transmiti pelas rádios Arquibancada, Mantiqueira FM, Caldas FM, e tem no YouTube, inclusive, a transmissão que fizemos de Palmeiras e Fortaleza. Você vai perceber que nós, tanto eu quanto o André Luiz, o Valdir Marques, nós somos enfáticos ao dizer que os pênaltis a favor do Palmeiras não existiram. Foram 2 pênaltis mandrake, essa que é a grande verdade. Isso não tira a seriedade que o Palmeiras enfrenta os seus adversários no campeonato. Ele não teve culpa nenhuma se o árbitro se equivocou, né? E foi lá, cobrou os pênaltis e converteu os 2 pênaltis, mas em sã consciência, nenhum dos 2 foi pênalti, nenhum foi pênalti. E pode ser até que o primeiro seja uma questão de interpretação, mas o segundo, lamentavelmente, tanto é verdade que a CBF foi lá e puniu o árbitro, como puniu também o árbitro do jogo do Fluminense, como puniu o árbitro também que apitou o jogo do Juventude, enfim, foram vários erros na mesma rodada. E a CBF, com essa história das bet, né, com essa história de fabricação de resultados, né, que está vindo à tona, não estou afirmando que sejam casos de resultados fabricados, longe disso, mas a CBF, motivada por isso, acabou afastando os árbitros e, na minha opinião, agiu corretamente. Agora, tem que dar uma geladeira longa, né? Não adianta punir, ficar 1, 2 rodadas fora e voltar de novo faturando aí 6, 7 mil reais, que parece que é essa a média da taxa de arbitragem, para apitar novos jogos, né? Aí fica fácil. Então vamos aguardar para ver se essa punição será exemplar ou se será apenas uma amostragem para a mídia que a CBF está atuante, né? Tomara. Bom, vamos começar falando aqui do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, porque o Vulcão saiu fora, mas o campeonato continua, inclusive vai apontar os 2 representantes que estarão no ano que vem no módulo 2, enfrentando a Caldense. Vamos conferir os resultados. É a fase quartas de final. Nós tivemos no sábado lá em Teófilo Otoni, o América ganhando do Guarani pelo placar de 1-0. Jogo equilibrado, no finalzinho, praticamente nos últimos minutos, foi que o Atlético, que o América de Teófilo Otoni, acabou fazendo o gol da vitória sobre o Guarani. O segundo jogo, o jogo da volta, será na segunda-feira da semana que vem, de hoje a 7 dias, no dia 4, portanto, quando o Guarani vai receber o América de Teófilo Otoni. O outro jogo, lá em Paracatu, houve empate entre Paracatu e Coimbra. Esse jogo também foi no sábado, às 5 horas da tarde. Lembrando que o jogo da volta acontece lá em Contagem, quando o Coimbra recebe, então, a equipe do Paracatu. Olha, eu lembro que o regulamento aí é o seguinte, nesse caso aí, teve empate no primeiro jogo, quem ganhar o segundo jogo passa para a semifinal. Se houver um novo empate, aí a decisão é por pênalti. Vamos ver o outro jogo? O outro jogo já no sábado, todos os jogos foram no sábado nessa rodada de ida, né? Lá em Contagem e Tupinambás empataram em 0-0. O segundo jogo será domingo, dia 3, lá em Juiz de Fora, quando o Tupinambás recebe o Contagem, mesma história. Quem ganhar passa para a semifinal, se houver novo empate, pênalti. E no outro jogo da rodada, o Uberaba venceu o ESUB de Uberlândia por 1-0 lá em Uberaba, no Uberabão.
1-0 para o Uberaba, que é o time que tem como dirigente o Alex Joaquim, né, que é o gerente de futebol lá. Lembrando que o outro jogo acontece no sábado, dia 2, lá em Uberlândia, quando o ESUB recebe o Uberaba. Lembrando que aí, nesse caso, o Uberaba joga por um empate, e venceu o primeiro jogo. Se houver uma vitória por um gol de diferença do ESUB, pênalti, e o ESUB precisa ganhar por 2 gols de diferença para não ter pênalti e para se classificar nos 90 minutos. Então, o Uberaba leva uma pequena vantagem, mas é uma vantagem que leva para o outro jogo. Bom, e vamos falar também do campeonato amador, né? Aliás, os gols, nós temos os gols, olha que legal, hein? O Rodrigo me lembra aqui, esse é do ESUB, né? Lá em Uberaba, o Uberaba fazendo 1-0 em cima do ESUB. Comemoração, demorou para chegar um companheiro ali para comemorar com ele, hein? Aí o América, ele Teófilo no finalzinho, já 42 minutos, hein? Saiu o gol do América, uma bola na área, e aí já todo mundo tá correndo, hein? União total e absoluta do grupo, olha lá. Todo mundo vibrando com essa vitória do América. Paracatu, aí foi 0-0, né, Rodrigo? Ah, 1-1? 1-1, tá errado ali. Ah, sim. Aí tava 0-0. 8 no primeiro tempo, primeiro gol aí do time do Coimbra. E aí o Paracatu empata. O Oreiudo, a gente lá na Pedra Branca, nós chamamos de Oreiudo. O cara que não tem desconfiômetro, na hora do gol, ele bota aquele oreião ali na frente, né? Mas é brincadeira, claro, mas a cabine deve ser baixa, né? E o cara vai vibrar, claro, né? Mas deu para ver o gol, né? 1-1. Tem mais gol lá, foram todos, né? Porque outro jogo, como nós falamos aqui, entre Contagem e Tupinambás, foi 0-0. Então legal, aí trouxemos os gols aí para você. Agora sim, vamos falar do Campeonato Amador da Série A. É a terceira rodada, fase de grupos. Vamos ver os resultados. O Independente perdeu para o Recreio por 3-1. Independente 3, o Recreio acabou fazendo 3-1 para o Recreio. O Cocal empatou com o Paris São José em 2-2. Lembrando que esses jogos foram no Bandolão. Lá no Córrego Dantas, o Juventude acabou vencendo o Boca pelo placar de 3-0. Juventude 3, Boca 0. No Bandolão, aliás, no Ronaldão, nós tivemos União Agropecuária 0, Curimbaba 4. Tivemos ainda, lá no Ronaldão, o Coritiba perdendo para o Frigonossa pelo placar de 1-0. E o Guarani se reabilitou, jogou desfalcado naquele último jogo, eu fiquei sabendo, mas se reabilitou, vencendo Nova Aurora pelo placar de 2-1. E nós temos a classificação, né? Ou as classificações. No grupo A, o Curimbaba lidera com 7 pontos. Em segundo, o Coritiba com meia dúzia. Em terceiro, nós temos o Juventude e o Frigonossa com 4. Aí na sexta posição, não, na quinta posição, né? Nós temos ali o Real Boca Júnior com 1 ponto e União Agropecuária, que ainda não ganhou pontos, é o sexto colocado. No grupo B, o líder é o Cocal, né, que tem 7 pontos. Em segundo, nós temos 2 times ali com 6 pontos. O Recreio e o Bugre, né? Bugre, Guarani, Curitiba. E aí nós temos ali com 3 pontos o Nova Aurora e também o Independente. Com 1 ponto o PSG, Paris São José, olha aí, ó, 1 ponto. E na última posição, o Santa Rita, que ainda não ganhou pontos no campeonato. Então passamos a régua em relação ao campeonato amador da Série A. E agora nós vamos para o primeiro bloco de intervalo, que eu volto daqui a pouquinho, porque tem muito mais informações. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades.
Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Sul Minas Esporte e eu queria falar, eu recebi, né, informação do meu amigo professor Deus Ledite, o popular Dedão, né, que me passou aqui a abertura da Liga Sul Mineira de Judô, etapa Poços de Caldas. Nós temos um pequeno vídeo aí, ó, que foi feito aparentemente aí por algum participante do evento, né, que fez as imagens aí em pé, mas dá pra gente ver legal, né, que foi uma abertura, que bacana que é o nosso ginásio, né, o ginásio Arthur de Mendonça Chaves, com um bom público, né, público relativamente bom, né, para um evento de judô, e as equipes de judocas aí na abertura, né, cada um representando o seu clube, a sua cidade, né. A etapa anterior parece que foi se não me engano, em São Sebastião da Grama, e essa etapa de Poços de Caldas, né? Inclusive nós já temos aqui que o primeiro e o terceiro lugares acabaram ficando com equipes, no geral, o Clube Juca Cobra e o Clube Poços de Caldas, em primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Parabéns aí às duas equipes Poços Caldenses que brilharam aí nessa etapa Poços de Caldas desse evento, que marcou presença e marcou um momento de destaque, né, aqui em Poços de Caldas, na abertura da Liga Sul Mineira de Judô, a etapa Poços de Caldas. E vamos falar agora também sobre o tênis de mesa da Caldense. E os atletas do tênis de mesa da Caldense, que a gente está vendo aí, se destacaram no campeonato aberto que aconteceu em Botelhos, né? Os atletas do departamento de tênis de mesa da Caldense estiveram no sábado, dia 26, lá em Botelhos, para a disputa do campeonato aberto de Botelhos, que reuniu aí cerca de 200 atletas de toda a região, envolvendo cidades como Poços de Caldas, Alfenas, Machado, Pouso Alegre, Botelhos, Mogi Guaçu e São João da Boa Vista. E a Caldense foi representada na competição com 16 integrantes em sua delegação. Os mesatenistas apresentaram um grande desempenho e trouxeram ótimos resultados. No Sub-15, o Tomás Veríssimo foi o vice-campeão. Na categoria Sub-11, o João Felipe Teixeira foi o terceiro e o Caetano Caselli foi o quinto. Na categoria veterano, o Francisco Felipe foi o vice-campeão. E na categoria adulto, o Revisley Correia foi o quarto colocado. Parabéns, então, aos mesatenistas da Caldense que brilharam aí na cidade de Botelhos, participando aí da disputa do campeonato aberto de Botelhos. Bom, depois do tênis de mesa, eu queria também destacar, ainda no especializado da Caldense, o Sub-11 de futsal da veterana, que terminou a Lidarp na quarta posição. Olha os garotos aí que acabaram conquistando esse lugar honroso aí. Eu queria lembrar que a Caldense
foi lá em Pouso Alegre no sábado passado e para a disputa da fase final da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, na Lidarp. E na semifinal, a Caldense encarou o time de Pouso Alegre e acabou perdendo por 6-0. E o confronto foi bastante disputado, né? E depois foi superada também, acabou sendo superada pelo placar de 3-1, e o Davi marcou o gol alviverde, e os tentos da equipe lá de Paraguaçu foi a vencedora, foram de autoria do Diogo, do Ivan e do Davi, foi contra. E na final, Pouso Alegre venceu o Passense por 2-1, ficou com o título. Então ficou assim, Pouso Alegre, em segundo Passense, terceiro Paraguaçu, em quarto a Caldense. Com Miguel de Paraguaçu, foi o artilheiro do campeonato, marcou 18 gols, seguido pelo João Carlos de Muzambinho, fez 15, e o João Pedro da Caldense, que marcou 13 gols. Legal aí, quarto colocado, o Sub-11 de futsal da Caldense. E o vôlei feminino da Caldense, hein? Está se preparando para disputar torneios aí no Paraná e também em São Paulo. Então as equipes de vôlei feminino da Caldense se preparam aí para torneios lá no Paraná e também em São Paulo. E no sábado, pela manhã, lá na sede da Caldense, no ginásio Ronaldo Junqueira, as equipes da Caldense, Master e também o Sub-16 fizeram um jogo treino entre elas, visando a preparação para o próximo torneio, ou próximos torneios, na verdade, que vão participar no sul do país e também no litoral paulista. E para o técnico da equipe adulta, o Paulinho Toni, o objetivo é a atividade e a preparação das duas equipes ao mesmo tempo. O Tomás Fonseca, que é o técnico do Sub-16, falou também que a partir do dia 3 de novembro, a Caldense realiza um fato inédito em participar pela primeira vez de um torneio com time de vôlei de outros países, né? É que o time segue para Curitiba, lá no Paraná, onde vai participar da 23ª edição da Taça Paraná. É uma competição de grande porte que começou nacionalmente e hoje se vê como internacional, onde Chile e Peru integram os confrontos com as equipes do Brasil. Então, o orientador do Sub-16 vê com muito positivismo esse amistoso como preparação para a equipe, né? Então, a gente lembra que o plantel da Caldense segue para o sul do país com 14 jogadoras e mais 2 integrantes da comissão técnica, com o Tomás Fonseca como técnico e a Jaqueline Ribeiro como auxiliar técnica. Que tenham sucesso as meninas do vôlei Master e também do Sub-16 na participação dessas competições aí. Falando em Master, eu lembro que o Master da Caldense do futebol, ele estará comemorando o aniversário de Poços, recebendo a equipe do Guarani de Campinas. Nós estamos vendo aí o Chifrinho, né, nos passou essa informação. Será no dia 15 de novembro, às 10 da manhã, em comemoração aos 152 anos de Poços de Caldas, lá no Ronaldão, no estádio Dr. Ronaldo Junqueira. Master da Caldense e Master do Guarani de Campinas. E a partir das 8 horas haverá preliminares, inclusive uma homenagem ao ex-jogador da Caldense, Mirandinha, que jogou também no Bangu do Rio de Janeiro, jogou no Volta Redonda, jogou no Joinville e tantas outras equipes, mas que brilhou mesmo na nossa Caldense e também, né, no Bangu, do Castor de Andrade, num tempo bom do Bangu, lá no Rio de Janeiro. Então, ele é o maior artilheiro de todos os tempos pela Caldense. Então, nós vamos estar lá prestigiando também essa homenagem. E até o dia 15, nós vamos fazer muito mais divulgação desse evento, inclusive uma entrevista também na semana da realização do jogo com
o Antônio Carlos Cava, né, o Chifrinho, que é o diretor do Master da Caldense. E nós vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e eu volto daqui a pouco porque tem mais informações. Até já. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Ok, nós estamos de volta com o Suminas Esporte e nós vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Quanta lambança da arbitragem, hein, gente? Que barbaridade. Um monte de árbitro afastado aí no momento que está todo mundo tomando aquele cuidado excepcional com essa história de resultado fabricado, né? Repito, eu não estou afirmando que foram erros provocados pelas apostas, né? Mas a CBF não quer saber. Ela meteu os caras na geladeira aí para dar uma reciclagem, para tentar voltar com um pouco mais de noção aí, principalmente em jogos importantes. Estamos na reta final praticamente do campeonato, faltando aí 7 rodadas, né? E infelizmente erros que para o Fortaleza foram erros fatais, né? Pelo menos o segundo pênalti, né? Fortaleza poderia ter vencido. Estaria hoje embolado lá nas primeiras posições com o próprio Palmeiras e com o Botafogo. Então não é permissível mais erros, principalmente nesse momento do campeonato. Mas vamos lá. Nós tivemos 8 jogos sendo realizados no sábado. O Grêmio bateu o Atlético Goianiense de virada por 3-1 em Porto Alegre. O Vitória do Léo Condé ganhou. Aliás, do Léo Condé não. Vitória do Carpini, né? Do Thiago Carpini. Ganhou do Fluminense por 2-1. E aí teve um pênalti a favor do Vitória. Mandrake. Foi um dos motivos que o árbitro desse jogo foi afastado. O Vitória não tem culpa nenhuma, né? Foi lá, cobrou, fez o gol, ganhou de 2-1. O Flamengo com Juventude, também, o Flamengo ganhou de 4-2. Também teve erros. E o árbitro foi afastado também. Mas a vitória do Flamengo, uma vitória 4-2, é inegável a superioridade. E o jogo do Palmeiras, 2-2, os 2 gols do Palmeiras, na minha opinião, por pênaltis que não aconteceram. O primeiro pênalti, um esbarrão ali na área que, se for parar, for marcar falta, em toda vez que o jogador... Olha lá temos o lance. Toda vez que o jogador usa o braço, se for marcar falta, ele tem que marcar 900 faltas em 90 minutos. Mas aí o jogador, o palmeirense foi lá e cobrou, né, e fez 1-0. Olha que golaço de empate do Fortaleza, hein? Lá de fora da área, 1-1. Um golaço. Mas o Palmeiras faria o segundo. Olha, o árbitro foi lá, ele não tinha dado pênalti no campo de jogo. O VAR chamou, foi uma reação normal do jogador, braço colado, ele colocou o braço à altura do rosto para não levar uma bolada no rosto. E aí nós vimos o gol de empate do Palmeiras, uma lambança do gol de empate do Fortaleza, 2-2, uma lambança da defesa do Palmeiras. Bom, enfim, o árbitro errou, e o Palmeiras não tem culpa nenhuma e fez esse gol aí, né? Esses 2 gols de pênalti. Olha, nós temos mais resultados aí, ó. O Atlético Paranaense bateu o Cruzeiro por 3-0. O Atlético Mineiro
perdeu em casa do Internacional por 3-1. O Bragantino, olha o Botafogo, hein? 1-0 para o Botafogo em cima do Bragantino. Daqui a pouco nós vamos ver o gol. E o Criciúma empatou com o São Paulo em 1-1. O São Paulo foi buscar o empate. Estava perdendo de 1-0 no finalzinho, fez 1-1, né? Um erro do Arboleda no comecinho e do goleiro que colaborou também, mas no final o São Paulo foi buscar o empate 1-1. O Botafogo então fez 1-0. No final do jogo também, jogo duro, e aí uma bola levantada na área, o zagueirão estava ali, meteu o cucuruto na criança, fez 1-0 e saiu pro abraço, né? Porque esse gol é o gol do Gregory, né? Esse gol aos 41 do segundo tempo, praticamente não, distanciou o Botafogo na primeira posição. Ele abriu 3 pontos do Palmeiras. Se tivesse empatado, seria apenas 1 ponto à frente do Palmeiras. Olha a classificação. Nós temos o Botafogo agora com 64, em segundo o Palmeiras com 61, em terceiro Fortaleza com 57, em quarto o Flamengo com 54, o Internacional tem 52 e o São Paulo tem 51. São os times da zona de classificação para Libertadores. Aqueles dois em azul ali são os dois que brigariam pela repescagem, né, para entrarem depois na fase de grupos. E pode aumentar esse número de concorrentes, aí vai depender da classificação nas competições nacionais. Aí na chave da Sul-Americana, tem o Bahia com 46, o Cruzeiro com 44, o Atlético Mineiro com 41, o Vasco com 40, o Grêmio com 38 e o Criciúma com 37. E aí ali, fora de classificação, mas fora da zona de rebaixamento, o Fluminense com 36, o Vitória com 35, o Atlético Paranaense. Essa vitória do Furacão tirou o Furacão da zona do rebaixamento, tem 34, está junto com o Bragantino. O Juventude também tem 34, mas é o primeiro, é o que abre a zona do rebaixamento. E aí vem o Corinthians com 32, o Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense, que tem 22 pontos. Então a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que hoje 2 jogos complementam a rodada do Brasileirão. Em Cuiabá, Corinthians precisa ganhar, hein, gente? Para sair da zona vermelha. Cuiabá e Corinthians, aliás, 2 times que estão lá na zona do rebaixamento. Vai ser o chamado pega para capar. Depois tem Vasco e Bahia. O Vasco precisando ganhar e o Bahia também precisa ganhar, né? Está na faixa intermediária ali. São os jogos de hoje pelo Brasileiro da Série A. E na Série B? Na Série B um jogo aconteceu na sexta-feira. O Avaí bateu o Vila Nova por 3-0. O Vila Nova todo ano, né? Chegou a ser líder do campeonato e de repente começa a cair. Eu acho que o cavalo já passou arriado para o time de Goiás. 3-0 para o Avaí. Tivemos também 2 jogos no sábado. O Mirassol bateu a Ponte Preta por 3-0 e embolou a coisa lá em cima. O Ceará venceu o Paysandu por 2-1 e está brigando ainda pelo G4. Tivemos também, vamos ver a classificação primeiro. Está embolado lá em cima, olha. Santos, Sport e Mirassol, todos com 59. Depois veio o Novo Horizontino com 57. São os 4 melhores. Hoje seriam aqueles que estariam na primeira divisão do ano que vem. Mas ainda tem 4 rodadas para alguns e 5 para outros, como para o Santos, por exemplo, e para o Sport, que ainda tem 5 rodadas. E ali fora nós temos o Ceará com 54, o Vila com 52, o Operário com 50, o América Mineiro com 49, o Goiás com 48, Coritiba 47, Avaí 46, com 45 o Amazonas, com 40 o Paysandu, a Ponte tem 38, a Chapecoense 37 e o CRB 36.
Veja que o Botafogo de Ribeirão também tem 36, mas nos critérios de desempate está na zona de rebaixamento. E aí vem o Ituano com 34, o Brusque com 33 e o Guarani com 31, são os 4 da zona do rebaixamento. Lembrando que hoje nós teremos alguns jogos, 3 jogos hoje, olha. O Coritiba lá em Curitiba recebe o CRB, o Ituano, que é escapar da zona vermelha, enfrenta o Santos, que quer abrir de novo a vantagem na liderança, lá em Ituano e Santos. E o América Mineiro pega o Sport, o jogo acontecendo lá em Belo Horizonte, América Mineiro, Sport do Recife, é o jogo que vai acontecer, portanto, hoje lá em Belo Horizonte. Olha, e ainda nós teremos na terça-feira, Goiás e Operário do Paraná, Brusque e Chapecoense, teremos ainda o jogo entre Guarani e Novo Horizontino e ainda Amazonas e Botafogo. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí nós encerramos o programa de hoje. Não é isso, Rodrigo? O Rodrigo Fonseca é o nosso auxiliar técnico aqui. Um grande abraço a você. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço.